Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Eu sou a professora Rosa Bueno e estamos aí contribuindo com os conhecimentos de língua portuguesa. Está fazendo a docência compartilhada comigo, a minha colega, que está interpretando a minha linguagem oral, transcrevendo-a para a língua de sinais, para a linguagem de sinais. Parabéns por estarem aí assistindo os nossos vídeos. Então vamos aprender um pouquinho mais, né? Para início de conversa trouxemos aqui uma tirinha e aí a gente tem uma situação, né, que eu gostaria que vocês analisassem aqui com relação aos elementos linguísticos, né? A produção de sentido, que é a semântica presente no que está acontecendo aqui. Então, para a gente pensar juntos, a mãe foi abraçada ou o Armandinho abraçou a mãe? Será que tem diferença? Será que a mãe foi abraçada ou o Armandinho abraçou a mãe? Ou será que, do ponto de vista semântico, ambas as frases produzem o mesmo sentido? O que vocês acham? Vamos ler a tirinha, identificar e classificar o sujeito e o predicado presentes na fala do primeiro quadrinho. Um outro exemplo aqui para a gente refletir. Primeiro quadrinho: os livros enlouqueceram Dom Quixote. Se este mundo for normal, que venham mais livros e loucos. Então a gente tem aqui mais uma tirinha, com algumas frases, Uma das frases a gente vai analisar com relação ao sujeito e o predicado. Então observem que na frase os livros enlouqueceram Dom Quixote, o sujeito é simples, Quem enlouqueceram? Os livros. Agora, o predicado é verbal, Eles enlouqueceram Dom Quixote. Então a gente sabe que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, certo? Olhem aqui outros exemplos. Armandinho declarou seu amor à sua mãe. O sujeito, Armandinho, declarou é o verbo, E aí, declarou seu amor à sua mãe é o predicado. E ainda a gente pode analisar assim: declarar é um verbo que, nesse caso, ele requer tanto um objeto direto, seu amor, quanto objeto indireto, a sua mãe. Então, a pessoa para quem se declara algo. Declarar aqui é um verbo, então, transitivo direto e indireto, Ele é considerado bitransitivo, certo? Porque quem declara algo a alguém. Então observem os termos integrantes da oração. Por exemplo, agente da passiva. Se eu inverter a frase, eu posso ter ali: o amor foi declarado por Armandinho. Armandinho, que é o sujeito da frase, foi para o final, virou um agente da voz passiva. E o amor é um sujeito paciente, E foi declarado é o que? Uma locução verbal, porque temos dois verbos juntos aqui, o verbo ir mais o verbo declarar, portanto constituindo uma locução verbal. Então isso é o que a gente chama de agente da passiva, esse formato de frase, certo? Termos integrantes, agente da passiva, a gente pode ter outros elementos para analisar, como as vozes verbais. As frases podem estar na voz ativa, quando o sujeito faz a ação, Por exemplo, Armandinho declarou seu amor. Na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, eu posso ter o amor foi declarado por Armandinho. E na voz reflexiva, quando o sujeito sofre e faz a ação sobre ele, Então a gente pode ter declarou-se o amor, Uma voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo, ok? Então a gente viu brevemente aí os termos integrantes, acessórios e essenciais da oração. Espero que tenham gostado e até breve.